todos, sejam bem-vindos ao nosso sexto dia da jornada de oração e de estudos sobre a oferta da viúva pobre. E hoje o tema se chama Fonte do Poder. O texto-chave se encontra lá em Lucas capítulo 3, versículo 21, e é muito interessante. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus, e estando ele a orar, o céu se abriu. A história continua nos revelando que o Espírito de Deus desceu sobre Jesus quando ele estava sendo batizado através de uma pomba, e Deus ainda falou, né? Este é meu filho amado, em ti me comprazo. Mas o detalhe desse verso está no fato de que Jesus esteve em oração. E aqui surgem muitas perguntas, né? Uma principal delas seria: Jesus precisava orar? Sim, ele precisava orar. E eu posso dar 3 motivos. Primeiro, porque Jesus precisava estar em comunhão com Deus. Ele precisava estar em comunhão com o Pai. Mesmo ele sendo 100% Deus, quando ele veio aqui para a Terra, ele era 100% homem. E todos nós devemos buscar a nossa comunhão e consagração com Deus através da oração. A oração é uma conversa que você tem com Deus diariamente, como você conversa com um amigo, com um familiar, e Jesus precisava disso. Outro motivo, Jesus precisava dar o exemplo para aqueles que o seguiam. Porque mesmo, como eu disse, Jesus sendo Deus, mesmo Jesus sendo 100% divino, ele precisava sim dar exemplo para nós sobre orar. Diversas vezes você vai ver Jesus praticando algumas ações que, ao nosso ver, ele não precisava fazer, como o próprio batismo. Mas, assim como na oração, Jesus ele queria nos dar um exemplo, nos queria deixar aqui um modelo, sabe, de uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. E por fim, um dos últimos motivos pelo qual Jesus estava orando era justamente por essa consagração a Deus. Porque se você continuar lendo a história, depois que ele foi batizado, ele foi para o deserto e lá ele foi tentado pelo diabo. Só que antes dele ser tentado, ele passou 40 dias e noites em jejum. E dentro do jejum, que era uma prática, e é uma prática até hoje, onde você se aproxima de Deus, envolve muita oração. E como eu disse, a oração é uma das coisas que são essenciais para um cristão, pois elas nos mantém perto de Deus e nos mantém comunicativos com Ele. Uma das maiores estratégias de Satanás, como diz a meditação, é fazer com que os obreiros, ou seja, os soldados de Cristo, sejam fracos na oração, fracos em poder e fracos em sua influência perante o mundo. Satanás não deseja que nós conversemos com Deus. Ele não deseja que nós nos comuniquemos com Ele. Não deseja que nós ouvimos a voz de Deus. Mas sim, Ele deseja que nós cada vez mais nos afastemos do nosso Criador e do doador da nossa vida. Por isso, hoje Ele busca nos distrair com coisas atrativas, com coisas que tomam o nosso tempo em que deveríamos estar dedicando em oração a Deus. Mas a oração é o que move um cristão. Um cristão que não ora não é um cristão de verdade. Porque a Bíblia ensina em diversas passagens, e a mais clara delas é 1 Tessalonicenses 5,17, se eu não me engano. Orai sem cessar. Então, a Bíblia é clara, não deixem de orar. Não é você orar 24 horas por dia. Não dá para fazer isso. Mas é sempre estar em oração. Como Daniel. Daniel orava 3 vezes por dia. Como Davi. Davi orava à tarde, de manhã, de noite. Então ele tinha ali, esses personagens tinham planos de orações. Jesus se retirava muitas vezes para orar sozinho. E, estando ele com os discípulos não sabiam como orar, eles pediram: Pai, Jesus, nos ensina a orar. Nós não sabemos. E Jesus nos dá um modelo de oração, porque é muito importante. Quando Jesus está no Getsêmani, ali nos seus momentos finais, os discípulos estão dormindo e quando Jesus chega para eles, ele diz: vigiai e orai, para que vocês não caiam em tentação. Então, basicamente, eu poderia citar a Bíblia toda aqui. A Bíblia toda nos ensina a orar, nos exorta a isso. Mas isso já foi o suficiente para nós vermos que sem oração não tem poder. Porque a oração é o que invoca Deus na sua vida. É o que busca Ele, é o que chama Ele.
para fazer parte do seu dia. Então crie um plano de ação, faça como Daniel, pelo menos, ou como Davi, que oravam 3 vezes por dia, uma de manhã, uma de tarde e outra à noite, e assim você estará sendo um cristão preparado e bem direcionado, pois você estará conversando não com uma pessoa qualquer, mas com o seu Criador. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez nós estamos aqui em Tua presença. Obrigado por esse momento de estudo e que neste momento o Senhor possa ter colocado nos nossos corações a respeito de que nós precisamos estar em oração. Nos ajude, Pai, a mesmo sem vontade, estarmos em comunhão e consagração contigo. Que o Senhor possa nos ajudar a conversarmos com o Senhor, nos comunicarmos, pois a comunicação é um dos pontos que mantém o relacionamento vivo, e não é diferente contigo. Que tu possa colocar no nosso coração o desejo cada vez mais forte e a necessidade de conversarmos contigo diariamente. Não importa as circunstâncias, não importa as situações, mas que nós possamos estar sempre contigo e o Senhor conosco. É isso que te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Boa tarde a todos e uma feliz semana.